Olá, eu sou Renata Hermes e esse é o canal Biomândica. Aqui você encontra dicas sobre saúde materno-infantil, tudo baseado em evidências científicas. Vem comigo! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre óleos essenciais. A gente tem visto muita coisa na internet sobre a utilização de óleos essenciais como um tratamento natural, o que tem chamado a atenção também para a utilização em bebês, né? Então, para acalmar o bebê, para utilizar para assadura, cólica, mas a gente precisa ter alguns cuidados. Eu particularmente comecei a estudar sobre a aromaterapia, gostei bastante da possibilidade da gente utilizar isso de uma forma natural em bebês, durante a gestação, mas a gente precisa também ter cuidado, porque não é porque é um produto natural que não faz mal, né? Os óleos essenciais, eles são considerados remédios, então eles são naturais, mas eles têm substâncias químicas que vão atuar no nosso organismo, então a gente precisa ter muito cuidado. Então a gente precisa ter cuidado em onde a gente vai comprar, com quem a gente vai comprar. Então, para a gente conversar sobre isso, a gente vai receber aqui no canal a biomédica Andresa Maia. Ela é biomédica esteta, então durante a pós-graduação dela, ela teve um módulo da especialização especificamente sobre aromaterapia e ela está estudando bastante sobre o assunto, então uma pessoa que tem propriedade para falar sobre, porque antes de utilizar ou recomendar, é importante a gente ter informação com um profissional da saúde que se preocupa com a saúde das pessoas e não pura e simplesmente apenas para vender produto. Então, Andresa, para começar a nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre se é seguro utilizar óleos essenciais em bebês. Sim, é seguro utilizar os óleos essenciais em bebês, eles são produtos naturais, porém, essa segurança, ela vem da forma como você vai utilizar esses óleos e quais são os óleos que serão utilizados. E quais são os principais cuidados que as mães devem ter para utilizar esses óleos em bebês e como que eles podem ser utilizados? Os óleos essenciais, eles são substâncias complexas, então eles têm muitos elementos químicos ali envolvidos, substâncias que podem reagir com a pele do bebê. Então daí vem a preocupação da forma e da maneira como vai ser utilizado. Um dos principais cuidados que nós precisamos ter, devido à pele do bebê ser uma pele sensível e de fácil absorção devido à grande quantidade de água que as células têm, é a diluição. Qualquer óleo que você for utilizar no bebê topicamente precisa ser diluído. E essa diluição não pode ser feita em qualquer substância, em qualquer base. Precisa ser feito em óleos vegetais, que eles vão ser livres de substâncias, de contaminantes, de conservantes ou de outros elementos sintéticos que podem reagir e irritar a pele do bebê. Isso se for usado topicamente. Se for realizado inalação, a inalação ela não pode ser feita muito próximo às narinas do bebê, porque os óleos essenciais são substâncias muito fortes, são voláteis. Então, se você coloca muito próximo à respiração, essas moléculas elas vão agir muito mais rápido com o sistema nervoso da criança. Então, sempre colocar a inalação um pouco mais afastada das narinas, mas o efeito com certeza será o mesmo. Existem padrões de diluição, por isso o cuidado das pessoas que têm procurado utilizar produtos naturais nos seus bebês, precisam procurar pessoas que sejam especialistas nessa área para dar os parâmetros de diluição adequado. Mas já deixando aqui uma dica, o ideal seria você pegar em torno de 10 ml de óleo de coco e colocar 1 a 2 gotinhas do óleo essencial no máximo para que possa ser passado no bebê. As diluições elas são permitidas numa concentração até 5% de óleos essenciais nos produtos para adultos, de 4 a 5%. Quando se trata de um bebê, a gente usa de 0 a 5%, né? Então tem que ter bastante cuidado. Mas assim, comprou o óleo essencial, quer fazer um uso terapêutico, procure uma pessoa que possa te dar essas informações de maneira adequada para que o seu bebê possa não estar correndo riscos. E quais são os óleos que você indica para ser utilizados em bebês? Bem, muitos são os óleos essenciais que podem ser utilizados nos bebês quando diluídos de maneira correta. Um dos mais utilizados
são lavanda. Mas a gente também pode estar utilizando o olíbano, o melaleuca, e conforme a idade, né, dessa criança, a gente pode ir acrescentando alguns outros óleos que também são muito necessários para o desenvolvimento psicológico, motor daquela criança. Tá, e se uma mãe que não conhece a aromaterapia se interessa, começa a estudar sobre o assunto e deseja iniciar, né? Porque muita gente já conhece bastante, já tem uma farmacinha natural em casa, mas tem aquela mãe que vai assistir o vídeo, ela vai se interessar. E qual seria o óleo adequado que você indica para ela começar a utilizar a aromaterapia no bebê e por quê? Mães, vocês que vão começar a utilizar a aromaterapia, eu vou logo dizer que vai ser um início que não vai ter fim. Você vai gostar tanto, porque tem tantos benefícios e pode agregar ao dia a dia da tua criança, que você vai se apaixonar. Foi o que eu me apaixonei na área da biomedicina estética, essa questão voltada para os produtos naturais. Então, Renata, tu vai poder observar que eles podem ser utilizados para acalmar o bebê, para ele ter uma noite de sono tranquila, para as cólicas. O bebê ele sofre muitas cólicas e no dia a dia a mãe já sabe os horários que vai ter aquela cólica. Muitas das vezes é no momento noturno, é no final da tarde. Então dá para fazer um blend de óleos para ser utilizados para já evitar essas cólicas naquele momento. Além das cólicas, além de acalmar o bebê e do sono tranquilo, também pode ser utilizado em assaduras, né? Hoje em dia as fraldas, elas apresentam algumas substâncias irritantes. Então, existem óleos essenciais que dá para auxiliar a amenizar as assaduras. Então também tem como você preparar um blend de óleos para estar utilizando naquele momento que você limpar o seu bebê, der um banho nele e trocar a fralda, tá utilizando ele nessas regiões. Tem que ter muito cuidado com as receitas que a gente encontra na internet. Hoje em dia a internet ela tem uma série de curiosos, assim como a gente tem pessoas qualificadas que estão ali divulgando o seu trabalho, divulgando conhecimento. Então, pegou uma receitinha, primeiro, tem que analisar se realmente todas aquelas substâncias que estão ali são naturais, da onde elas estão vindo e, se puder, procurar uma pessoa para que possa dar uma avaliação naquela receita, se ela pode ou não estar fazendo aquelas misturas. As misturas feitas de maneira inadequada podem causar queimaduras na pele, dermatites, podem causar sensibilidade da pele e causar processos alérgicos. Então é importante sim, pegou uma receita, quer fazer sem problema nenhum, continua pesquisando para ver se aquela receita é confiável e, se possível, entrar em contato com alguém que te possa dar um parecer sobre aquela mistura que você quer fazer. E Andresa, então para finalizar o nosso bate-papo, queria que você falasse qual a vantagem de utilizar óleos essenciais em bebês, né? Por que utilizar óleo essencial e não outros produtos, outros medicamentos? Bem, hoje em dia as indústrias farmacêuticas e cosméticas, elas utilizam uma série de conservantes, né? Para que aquela mistura, aquele medicamento, aquele composto, ele fique mais tempo nas prateleiras, no mercado. Então, existe essa necessidade, né? E é legal que essas empresas utilizem algumas substâncias sintéticas, contanto que seja com concentrações adequadas. Só que o problema é que nós não utilizamos um produto e nem consumimos apenas um medicamento. Então, o acúmulo dessas substâncias é que podem ser prejudiciais. E tem muitos artigos científicos que falam sobre algumas substâncias sintéticas que favorecem o câncer e favorecem algumas outras doenças crônicas. Então, a vantagem de ser utilizados óleos essenciais é que eles são substâncias naturais. Existem riscos? Existem, mas são menores do que essas substâncias artificiais com produtos sintéticos, com conservantes que nós encontramos no mercado e que, por não termos tanto conhecimento assim, nós não entendemos, né, da onde vêm essas substâncias e acabamos consumindo. O que importa para nós é apenas o efeito, é o resultado. E muitas das vezes nós não observamos de onde vem, como é a composição, do que é feito, como é a indústria daquela medicação ou daquele cosmético. Então, eis aí a vantagem de utilizar os óleos essenciais. Eles vêm de plantas, né, são substâncias naturais e, com cuidado, elas conseguem ter muitos resultados na saúde e no
bem-estar da sociedade. Bom, Andressa, muito obrigado. Com certeza esse bate-papo vai esclarecer dúvidas de muita gente, levar informação de qualidade, né? Esclareceram muitas dúvidas minhas também, que eu já tinha tirado antes com você, mas como já tirei antes com você, eu achei legal a gente trazer isso pro público do canal, porque não é porque é natural que não pode fazer mal. Então, ter um profissional capacitado, que tenha informação adequada é muito importante. Eu tô utilizando óleos essenciais no meu filho, né? Meu filho, ele tem 9 meses e, na verdade, eu utilizo até o momento o óleo de lavanda, porque eu fiz exatamente o que a Andressa recomendou. Eu iniciei com o óleo, que foi o óleo de lavanda, então eu utilizo nele de 2 formas. Ou na massagem nas plantas dos pés com a diluição adequada de 0,5%, então é uma gotinha em 10 ml de um óleo vegetal. E no banho, que eu gostei muito de utilizar no banho. Então no banho da noite eu utilizo uma gotinha desse óleo aqui, que é o óleo de lavanda. Então eu diluo previamente, encho a banheira dele, diluo previamente. Como óleo e água não se misturam, se eu colocar uma gota direto lá na água não vou ter sucesso, então eu misturo ele com um pouquinho do sabonete dele de glicerina, né, que é um sabonete neutro, misturo e aquela mistura com sabão na minha própria mão, com uma gota do óleo, eu coloco na banheira e dou o banho nele. Cuidado que a gente tem que ter nesse banho. E aí, geralmente, quando eu dou esse banho, eu não molho a cabeça dele para evitar que caia nos olhos, na boca. E ele toma um banho super relaxante, aí a gente já vai pro quarto, escurinho, ele já vai mamar e aí ele tem um sono muito tranquilo. Então, essa é uma utilização, é uma dica que eu dou para quem quiser iniciar, tá utilizando no banho dessa forma ou fazendo a massagem nos pés. Os bebês que são bem pequenininhos e que tem cólica, a gente tem as massagens adequadas para aliviar a cólica do bebê. Então, espero que vocês tenham gostado, que tenham esclarecido as dúvidas de vocês. Sigam as recomendações que a biomédica Andressa deu aqui pra gente. Procuram profissionais que sejam preocupados com a saúde, né, no momento de estar utilizando os óleos essenciais.